Oi, gente, eu vim aqui compartilhar com vocês a receita de bolo de macaxeira saudável. Bom, vou falar para vocês agora o ingrediente. Aqui eu tenho 4 xícaras de mandioca ou aipim ou macaxeira ralada, um coco grande ralado, 2 xícaras de açúcar mascavo. A receita original pede 3 xícaras, mas eu prefiro usar 2 por questão de opção mesmo, de gosto. Uma pitadinha de sal, um pouquinho de lasca de coco para decorar e 4 ovos. Bom, agora eu vou começar para explicar para vocês aqui. Bom, os ovos eu separei as gemas das claras, bati as claras em neve e as gemas eu separei 3 em um recipiente e uma eu separei para poder passar em cima do bolo na hora de dourar. Antes de começar, eu vou explicar para vocês aqui como é que a gente tem que fazer para pincelar o nosso bolo. Bom, você vai pegar aqui 2 colheres de sopa do açúcar mascavo, tá vendo? 2 colheres de sopa de açúcar mascavo. E vai misturar a gema com o açúcar e deixar reservado para depois a gente pincelar o bolo no momento certo. Bom, vamos começar. Aqui eu já tenho as minhas claras. Agora eu vou adicionar as gemas. Aí vocês aproveitam melhor, porque eu tô com uma mão só, fica mais difícil. Vou dar uma batidinha para misturar e ficar uma mistura bem homogênea. Pronto. Agora eu vou adicionar uma pitadinha de sal, bem pouquinho. Agora eu já posso adicionar a macaxeira. O coco. Lembra, 4 xícaras bem generosas de macaxeira ralada e um coco grande ralado. Você pode também triturar no liquidificador. Eu fiz no mixer, porque eu acho mais prático. E aí eu deixo aqui só um pouquinho de coco para poder decorar meu bolo. Agora a gente mistura um pouquinho antes de começar a bater. Por favor. Agora eu vou adicionar o açúcar. Quem tiver preferência, pode adicionar um pouco mais de ovo. Mas eu coloquei só 4, porque eu acho que já é suficiente. O açúcar, eu falei pra vocês que a receita original, ela pede 3 xícaras. Mas eu gosto de menos açúcar, então eu coloquei só 2 xícaras. Vocês podem usar também o açúcar cristal, para quem não tem o demerara ou mascavo, pode usar o cristal. Pronto, a mistura fica assim, não vai farinha de trigo. É uma opção muito saudável. Vocês podem fazer e substitui também o pão no café da manhã. Uma fatia já substitui. Pronto, agora eu vou colocar na assadeira.
Essa mistura rende bastante e fica uma delícia. Para quem não tem essa assadeira antiaderente, tem que untar. Então, vou adicionar aqui o restante para a gente levar no forno. Vocês vão levar ao forno durante aproximadamente 35 minutos, ou até vocês verem que ele já tá bem cozidinho, porque todos os ingredientes são crus. Então, eles vão cozinhar no forno mesmo. O aipim é cru. Então, quando você vê que ele tá cozido, começa a dourar um pouco nas laterais, aí você vai retirar do forno e vai usar essa misturinha que a gente fez. Vocês podem adicionar uma gema a mais também, não tem problema, aí fica a critério de vocês. Aí vocês vão pincelar e deixar mais 10 minutos. Vocês vão colocar, vou repetir, vocês vão colocar durante 35 minutos em forno pré-aquecido. Eu coloco geralmente, toda receita que eu faço de bolo, eu coloco no forno médio, aproximadamente 180, 220 graus. E depois, no último momento para dourar, eu coloco no máximo. Aí vocês vão pincelar depois de 35 minutos, aproximadamente, vai depender também do forno de cada uma, né? Cada um tem uma potência diferente. E vocês vão pincelar essa misturinha aqui no seu bolo e colocar, deixar mais 10 minutos. E aí já tá pronto, tá bom? Depois eu volto para poder mostrar para vocês como é que ficou. Agora eu vou mostrar para vocês o próximo passo. Já passou aproximadamente 35 minutos, meu forno é bem forte, então rapidinho ele começa a dourar. Então, não sei se dá para vocês enxergarem, mas ele já tá bem douradinho nas laterais, tá vendo? E aqui vocês vão ver que ele já tá mais firminho. Agora há pouco eu olhei, ele tava bem molinho. Ó, tá saindo limpinho. E ele tava bem molinho nesse instante, agora ele já tá mais firme. Ó, aqui ele dá uma soltadinha, tá vendo? Fica meio soltinho assim aqui em cima, mas a massa em si fica bem firme. Agora eu vou pincelar o meu bolo antes de voltar pro forno. Aqui é aquela mistura que eu ensinei pra vocês, de uma gema e 2 colheres de açúcar. Ela já tá bem diluidinha, porque o açúcar, ele dá uma dissolvida, né? Então, agora ele fica melhor. Por isso que eu faço no início. Porque nesse momento ele fica melhor para passar. Porque como solta um pouco do coco, aí ele fica fazendo isso, tá vendo? Mas vocês podem também caprichar mais aí. Aqui não tá dando muito certo, porque solta tá soltando um pouquinho. Como o bolo tá quente, o meu pincel é de plástico, assim, as cerdas não são muito firmes. Importante aqui é que vocês distribuam melhor. Vocês podem até aguardar um pouquinho, ele vai ficar um pouco mais firme, dessa forma aqui, ó. Só que vocês correm risco de queimar o bolo. Então, eu prefiro, mesmo que solte assim um pouquinho, não tem muita exigência em relação a isso. Mas se vocês quiserem fazer para algum evento, né, um chá e deixar bem bonitinho, aí vocês podem esperar só mais um pouquinho. Mas de qualquer forma, a gente vai decorar eles depois, então não vai ter nenhum problema. Agora eu vou voltar e deixar mais uns 10 minutinhos só para terminar de dourar aqui essa gema. E depois eu volto para mostrar como ele ficou, tá bom? Esse é o resultado final do bolo.
Ele já tá bem crocante aqui em cima, todo douradinho. E a massa fica com essa consistência. Agora vocês podem adicionar uma fatia de queijo e tomar uma bela xícara de café cremoso.